E aí, meu firmeza, fala pra mim que você tá bem. Passando aqui para continuar minha série sobre parábolas, e hoje eu vou falar sobre a parábola do fariseu e do publicano. Eu passei a semana inteira pensando sobre essa parábola e eu vi meditando sobre essa parábola, eu vi tantas coisas preciosas que eu decidi dividir esse vídeo em 4 vídeos. Por quê? Porque eu não queria falar muito rapidamente sobre alguns assuntos, nem fazer um vídeo muito grande ou ter que excluir alguma coisa. Então, 4 vídeos, e o primeiro vídeo hoje vamos falar sobre justificação pela fé a partir dessa parábola. E Jesus ele estava conversando com os fariseus mais uma vez, com os discípulos dele também. Os fariseus eles tinham questionado Jesus a respeito de algo, Jesus responde, depois ele conta uma parábola, que é a parábola da viúva persistente, e logo em seguida ele conta a parábola do fariseu e do publicano. E a Bíblia conta que Jesus contou essa parábola por causa de pessoas que confiavam na sua justiça e desprezavam os outros. E a narrativa da parábola começa assim: 2 homens subiram para o templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu, em pé, ele orava no íntimo: Deus, obrigado porque eu não sou como os homens, eu não sou corrupto, porque eu não sou também ladrão, adúltero, e também não sou como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. E enquanto isso, Jesus conta que o publicano, ele ficava longe, ele não ousava olhar para o céu, e ele batia no peito e orava: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus conclui que o publicano, não o fariseu, o publicano saiu de lá justificado, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Vamos falar sobre os personagens dessa parábola. O fariseu, ele era visto pela sociedade como uma pessoa justa. Por quê? Porque além de serem profundos conhecedores da lei, eles também eram pessoas que seguiam a lei à risca. Então eram pessoas que não roubavam, não matavam, não adulteravam, que jejuavam, que davam dízimo, ou seja, eram pessoas extremamente certinhas. Enquanto o publicano, ele era visto como um pecador, ele era visto como um traidor da nação. Por quê? O Império Romano, ele exercia domínio sobre Israel, certo? E ele contratava alguns judeus para cobrar impostos do povo judeu e entregar o dinheiro para Roma. E esses cobradores de impostos eram os publicanos. Ou seja, eles arrancavam dinheiro do próprio povo para entregar para um outro povo que dominava sobre eles. Traidores. E o pior de tudo, era muito comum ainda muitos deles cometerem atos de corrupção, como por exemplo, eles pegam e cobram um valor mais alto do que o imposto que era devido, repassam o imposto, e aquilo que sobra, aquilo que excedia, eles pegavam para eles mesmos. Em outras palavras, eles estavam extorquindo, eles estavam roubando o próprio povo. Isso te lembra alguma coisa? Vamos falar então sobre justificação pela fé. Jesus conta na parábola que o publicano, não o fariseu, o publicano saiu de lá justificado. E o que é ser justificado? Ser justificado é ser declarado justo. É o processo pelo qual alguém se torna justo. A Bíblia conta que Jesus contou essa parábola por conta de pessoas que confiavam na sua própria justiça. E o fariseu é a figura dessa pessoa que confiava na sua própria justiça. Porque ele confiava, ele falava assim: eu sou uma pessoa correta, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, né? Todas aquelas coisas que eu falei. Ele era uma pessoa tão correta, mas tão correta, que ele falava assim: eu sou justo demais para não ser salvo. Com certeza vou ser salvo, porque eu sou muito justo. Enquanto o publicano não. O publicano era uma pessoa, na parábola, que ele sabia que ele era pecador, que ele sabia que ele não fazia o que a lei prescrevia. Ele sabia de todos os pecados dele. E é por isso que ele clamava pela misericórdia de Deus, porque ele sabia que se Deus não tivesse misericórdia dele, ele não seria salvo. Nós precisamos entender algo em relação à justiça de Deus. A Bíblia fala que a justiça de Deus se manifesta pela fé em Cristo Jesus. Não é o que fazemos que nos torna justos, mas é por crermos em Jesus. Isso é muito importante entender. Porque tem pessoas que se consideram bons cidadãos. E o que seria ser um bom cidadão? É aquela pessoa que, mais uma vez, sabe aquela pessoa que diz: eu não roubo, não mato, pago meus impostos, eu faço tudo certinho, não faço mal para ninguém. Essa pessoa é o bom cidadão. E realmente a sociedade enxerga com bons olhos essa pessoa. A sociedade enxerga essa pessoa como se ela fosse uma pessoa justa. Mas, diante de Deus, não é isso que te torna justo. Deus é um Deus santo. E não importa
quão certinho uma pessoa seja. A Bíblia diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. E Deus é um Deus tão santo que Ele não pode habitar onde existe pecado. E se existe pecado na humanidade toda, então não existe ninguém que seja justo diante de Deus. Mas Deus, sabendo que a humanidade tinha pecado, que estaria condenada por conta do seu pecado, o que Deus fez? Deus enviou Jesus, o seu Filho. Ele que não teve pecado. Ele sofreu a consequência do nosso pecado, morreu a nossa morte e venceu a morte ressuscitando. De modo que hoje nós só precisamos crer em Jesus. Porque dessa forma, o sangue de Jesus, o sangue que Jesus derramou na cruz, morrendo no nosso lugar, ele é derramado sobre nós e nos purifica do nosso pecado. E o Espírito Santo passa a habitar nas nossas vidas, nos empoderando e nos santificando para então realizar boas obras. Mas você pode pensar então assim, então quer dizer que eu só preciso crer em Deus para me tornar uma pessoa justa. Eu posso fazer o que eu quiser, então que não interessa, porque não interessa o que eu faço, interessa se eu creio ou não. Não é bem assim também. E eu quero explicar isso através de um contraste de duas formas de pensar. As pessoas comumente, como que elas pensam? Elas pensam assim, se eu tiver boas obras, se eu tiver uma boa conduta, se eu for um bom cidadão, se eu fizer tudo certinho, eu vou ser considerado uma pessoa justa e então eu serei salvo. Não é isso que torna uma pessoa justa diante de Deus e que por conseguinte faz uma pessoa ser salva. O certo seria então, nós cremos em Jesus, nós cremos na obra salvadora de Jesus e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. O sangue de Jesus nos purifica do nosso pecado e nos torna justos. E então nós somos salvos para praticar boas obras. Eu não vou entrar fundo nesse assunto, mas lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, fala que nós somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus para realizar boas obras. Ou seja, não são as nossas boas obras que nos salvam, mas nós somos salvos para realizar boas obras. Isso faz toda a diferença. E por que faz toda a diferença? Porque tem pessoas que acham que por serem bons cidadãos, por fazer tudo certinho, elas serão justificadas, serão declaradas justas, como se Deus fosse aceitar isso. Mas não é isso que nos torna aceitáveis e justos diante de Deus. Na verdade, é pela fé em Cristo Jesus, por crer em Jesus e permitir que o sangue dele nos purifique do nosso pecado e então nos capacite a realizar boas obras, é que nós seremos declarados justos diante de Deus. Não é pelo nosso esforço em sermos pessoas boas, mas é por aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e permitir que o Espírito Santo nos capacite e nos empodere para fazer boas coisas, que então nós seremos aceitos e declarados justos. Na parábola, o fariseu, ele confiou na sua própria justiça e por isso não foi justificado, enquanto o publicano ele confiou na justiça de Deus e por isso saiu de lá justificado. É isso aí, eu espero que eu tenha esclarecido um pouco mais a respeito de justificação pela fé, né? Eu passei por outros assuntos também um pouco rápido, mas porque o foco era esse. Mas caso tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, eu respondo, faço um vídeo talvez, é isso aí. Vai deixando aquele comentário bacana falando sobre o que achou, é isso aí. Vai curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho. A gente se vê até a próxima. Falou!